Bom dia! Bem-vindos ao Café com a Sil, numa quarta-feira quente já em Porto Alegre, mas o dia lindo, final de ano chegando, o Natal chegando, os encontros acontecendo, festival de dança das escolas. E hoje vai ser um Café com a Sil muito voltado para essa palavra chamada preparação. Eu espero trazer hoje detalhes importantes para que a gente possa olhar para essa preparação, mas num âmbito imenso, trazendo muito mais coisas. Bom dia, Pati! Muito mais coisas que simples conhecimento. Ontem foi um dia que eu me reuni com duas amigas de muitos anos. Nós fizemos ontem 42 anos de amizade. É o ano dos nossos 60 anos. Fomos colegas de faculdade, sócias, mas irmãs por uma vida inteira. E nós em dezembro sempre nos reunimos. E parece que a gente se viu no dia anterior, porque a gente faz uma atualização do ano, como é que tá isso, como é que tá aquilo, como é que tá teus pais, bom dia, bom dia. Fica aí, Vanessa, que nós vamos conversar também sobre o que tu trouxe no grupo. E a Patrícia trouxe uma reflexão de uma metáfora que a Ana Cláudia Quintana, ela falou e falou muito bem. E a Ana Cláudia Quintana já tinha sido essa semana colocada lá no grupo Referência na Prática pela Vanessa, que é algo assim muito especial. Era uma pergunta muito simples e a gente então aumentou, ampliou com essas reflexões. Então vamos à metáfora. É a metáfora do deserto, que a Paty contou com muita maestria e eu disse, meu Deus, é exatamente assim. Um grupo de pessoas de 40 anos se encontram. 40 anos, vamos imaginar 40 anos, se encontram e uma diz, daqui a 30 anos nós vamos morar definitivamente no deserto. Vamos imaginar o deserto de Atacama. Nós vamos morar no deserto de Atacama. Vamos nos encontrar todo mundo no aeroporto e de lá nós vamos para o deserto e vamos morar lá. Tá bem? Algumas diziam, eu não quero ir para o deserto, não gosto, não quero. A única chance de tu não ir para o deserto é tu morrer antes desses 30 anos, senão todos nós vamos para o deserto. Chega o dia de ir para o deserto, ou seja, em torno de 70 anos, alguém vai chegar lá no aeroporto e pode dizer assim, precisava trazer o passaporte? Outros vão dizer, eu vim a contragosto. Outros vão chegar no deserto e pensar, precisava trazer protetor solar? Que sol que faz aqui, que incômodo. Precisava ter trazido tênis. E essa areia. Chega de noite, esfria. Mas vem cá, será que precisava ter trazido casaco? E aí, o chefe da expedição para o deserto pergunta,
Mas aonde que tu tava nesses 30 anos que tu não te preparou? Eu te avisei que daqui a 30 anos nós estaríamos morando no deserto. Será que tu não pesquisou nada sobre isso? Será que tu não conviveu com ninguém que já mora no deserto para não estar preparado? Será que tu não, minimamente, tu não olhou para esses 30 anos? E a pergunta que ela faz, aonde que tu estavas nesses 30 anos que tu não teve tempo de preparar essa viagem que era certa? O deserto de Atacama, agora, podia ser o do Saara, que é até maior, é a velhice. E olha que lindo que é isso. É a velhice. E nós, lá com 40 anos, mas talvez um pouquinho já tarde, não olhamos para esse deserto que vai chegar. Esse deserto, se tudo der certo, nós iremos ter a viagem para o deserto. Mas eu preciso estar preparada. Primeiro eu preciso ter a consciência que daqui a 30 anos eu vou chegar no deserto. E eu tenho duas opções. E duas opções bem claras. Ou eu curto a preparação dessa viagem, ou eu simplesmente nego que eu vou viajar para o deserto. E quando chegar a hora eu vou ver o que acontece. Nessa segunda opção, deixar a vida rolar e vou ver o que acontece, certamente eu vou aproveitar menos essa minha oportunidade de estar no deserto. Porque eu vou reclamar. Porque eu me dei por conta que é uma viagem sozinha. Só eu tenho a idade para pegar o avião. Mas para aí. Mas a primeira opção, eu tenho muito tempo. Passa voando 30 anos. Passa tão voando que eu me lembrei que quando nós começamos a ser profissional, principalmente eu e a Patrícia, a Cláudia nem tanto, mas eu e a Patrícia dizíamos assim, com 40 anos nós vamos largar essa fisioterapia, nós vamos abrir, eu me lembro bem, né, Paty, uma cafeteria, e essa cafeteria vai ter assim, vai ser café e livros, e nós vamos curtir aquele momento. Para café, para as pessoas poderem ler e tudo, é uma baita ideia. Felizmente, aqueles 40 anos chegaram e nós estávamos muito bem, obrigada. Cada vez mais envolvida na fisioterapia, crescendo como fisioterapeuta e muitas coisas fazendo. 40 anos é muito jovem. Mas nós jamais teríamos essa conversa do deserto, porque nós estávamos a 1000. E aí, neste momento em que a gente reflete, se conecta, que é o final do ano normal, gostoso,
Nós podemos também fazer uma analogia que dezembro chega e o dezembro é um deserto. Por quê? Quem se preparou, se preparou. Quem fez, fez. Quem não fez vai pagar agora. E não lota os nossos consultórios. Ontem, uma psicanalista tentando marcar horário comigo, ela só dizia isso. Se eu tenho esses horários, não posso mais nada, porque eu não posso desmarcar nenhum paciente. Eu não posso reprogramar, essa não é uma época de reprogramar pacientes. E a gente entende. Então, esse recado que a Ana Cláudia Quintana deixa. Tu estás preparado para a viagem do deserto? Que todos nós vamos? Olhar com carinho o roteiro, a roupa adequada, os remédios que eu vou ter que levar, o protetor solar. Entender que essa é uma viagem quase que sem companhia, porque cada um chega aos 30 anos mais em sua hora. Mas é uma viagem lindíssima. E o que é essa preparação? E a Ana Cláudia, nessa metáfora, ela ainda foi muito condescendente e falou daqui a 30 anos. Eu iria, porque agora é a área que eu mais posso falar, que é a área física, eu iria dizer que a nossa preparação para esta ida ao deserto, que é a velhice, ela começa na infância. Na riqueza da infância. É quanto eu, na infância, fui ativo, fui curioso, ampliei o meu mundo, não fiquei restrito a uma tela, a uma vida que não fosse real. Quanto eu brinquei, quanto eu cultivei memórias familiares. E a gente conversou, nós três temos uma rede de família, uma rede de apoio familiar bacana, temos primos, temos tios, os pais, os irmãos. Isso vai fazer a viagem ser confortável. Isso vai fazer com que a gente tenha, ao chegar no deserto, lastro para aguentar o frio da noite. Porque certamente, quem teve essa trajetória mais ampla, e ampla no sentido físico, eu vou usar o termo atual, biofísico, biopsicossocial, né? Que nós estamos tanto fazendo colocar o diagnóstico das nossas patologias físicas nesse guarda-chuva biopsicossocial, nós também podemos fazer essa tentativa de ampliar a nossa vida na parte biopsicossocial. Portanto, cultivar desde a infância bons hábitos é uma preparação para o deserto, que é a nossa velhice. Aí chega naquela parte da nossa vida aonde a gente vai
se desconectar de uma dependência da casa paterna e materna e vamos criar a nossa própria vida. E esse é um tempo de muito tumulto, porque o volume de coisas para fazer, para nós criarmos a nossa própria casa, ele é imenso. E aqui a gente começa a se perder. Já não tem mais a mãe dizendo: põe o protetor solar, venham para a mesa, tá na hora de comer. Já não tá mais aquele pai dizendo: por aí não. Nem aquele pai incentivando: vamos jogar uma bolinha hoje. Chega aquele momento em que tu tem que fazer tudo isso por ti. A tua alimentação, ela é proveniente do teu esforço. Verdade, né, Anitta? Então, neste momento, a gente dá uma perdidinha. Quando a comida já não está mais naquele horário servida, a gente passa a se alimentar pior, com o que tem na rua. E aí, este hábito do jovem adulto, ele pode perdurar uma vida toda. E a minha alimentação acabou por ali. Eu não tenho mais cuidado com a minha alimentação. Só que a minha alimentação, ela é o tijolinho para construir a minha capacidade física. Então, neste período, eu também já não tenho mais tempo para fazer o meu exercício que eu vinha fazendo quando eu era até 18, 19 anos. Aonde eu brincava. Aonde aqueles mesmos que serviam a mesa para eu me alimentar, ter horários, horário de dormir, eu já não tenho mais tempo. Então eu não vou me exercitar. Aí eu fiquei 20 anos sem me exercitar. E essa é uma pergunta que eu faço sempre no consultório. Sempre. O que tu fez até os 18 anos? Como é que tu te preparou nesta plasticidade cerebral? Na maior plasticidade cerebral? Eu fui sedentário, fui uma criança sedentária. É uma bandeira vermelha em relação à parte física. Muito bem. Eu fui até os 18 super ativo e neste período do jovem adulto, aonde ele sai daquela rotina da casa paterna e materna e tem que dar conta de tudo sozinho, as coisas vão embora. E aí para de fazer exercício. E vai voltar lá quando tem 30, 35, já perto da passagem comprada pro deserto. Mas ela fez uma pergunta muito profunda. Ela questiona o seguinte, desses viajantes desconectados com o tempo. Tu não observou ninguém que já foi pro deserto? Onde que tu tava que tu não conversou com ninguém que já está morando lá para te fazer diferente? E isso é tão profundo que é
nos mostra a desconexão que nós temos com a vida. A gente acaba vivendo o dia de hoje e tá certo. O dia de hoje só tem 24 horas, eu tenho que dar conta do dia de hoje 24 horas. Mas a gente se esquece que o que eu faço hoje, ele vai contar lá na frente. Portanto, fazer atividade física não é dúvida. Tu tem que fazer. Enquanto tu não decidiu qual fazer, vai caminhando. Mas eu não sou ativa, não gosto de academia. Não tem problema. Seja ativa dentro de casa. Seja ativa dentro de casa, mas seja ativa. Difícil hoje tu ser ativa dentro de casa por uma razão simples, porque nós estamos automatizados. Nós estamos muito automatizados. Inclusive, às vezes tu tá deitado e tu comanda do teu celular o que apaga, o que acende, porta que fecha. Isso sou eu. Pois então, dona Anitta. Talvez tu já esteja no deserto e vai ter que se movimentar lá mesmo, porque também dá tempo. E aí, nós repassando, eu e minhas amigas, então a Cláudia e a Patrícia, repassando algumas coisas, vendo pessoas, né? A gente brincava, tu está no deserto, pois então aproveita essa viagem, Anitta. Aproveita essa viagem. O deserto também tem coisas muito boas. É melhor quando a gente prepara, é melhor. Porque aí tu traz uma bagagem maior. Vou trazer os livros que eu gosto. Eu vou trazer pessoas que eu gosto. Vou convidar mais pessoas para ir no mesmo voo comigo. Eu tô mais preparada fisicamente. Mas voltando a um pouquinho, a gente comentou, não, mas aquela pessoa lá adoeceu, ai que pena, que coisa. Puxa vida, tu vê, corria todos os dias e tal, e adoeceu. O outro fulano, não, que pena, aconteceu isso. Mas tu vê, era atleta, se cuidava da alimentação, e aconteceu. E aí, nós como os 3 fisioterapeutas, dizendo, não, mas a gente não faz tudo isso para não ter a doença. Que o que está programado para ti está programado. A gente faz tudo isso para quando a doença chegar, te encontrar no topo da saúde. Tu faz atividade física para que, se por um acaso tu tiver que ir para UTI, tu te recupera em dias. E se tu não faz atividade física, tu vai passar pelo mesmo perrengue e tu vai ficar meses. Esta é a vantagem. Não quer dizer que alguém que corre, cuida da alimentação, está imune de doenças. Isso é um sonho, uma ilusão, uma utopia. Mas esta pessoa que cuidou da alimentação, que fez atividade física, a hora que acontecer alguma coisa, ela tem recursos. Ela vai de tênis pro deserto.
E com casaquinho ainda. Para não pegar sol e ainda para não pegar frio. Quando a doença me encontrar, que ela me encontre bem. É por isso que se faz atividade física. Não é assim, quero ter o abdômen todo trincado. Que bom que vai ter. Mas se não tiver, aquele abdominal que tu tá fazendo, ele tem uma função enorme na tua preparação. E tem mais. Quem faz atividade física regular, chegou na hora do voo e se atrasou. Vai ir daqui a 5 anos. Vai pegar outra turma. Já estava na hora de ir. Mas ele tá tão bem que vai pegar outra turma. Por que não? Eu, felizmente, convivo com pessoas de 80 a mais. Nossa! Que dão show. Bem preparados para a viagem ao deserto. Muito bem preparados. E eu sempre falo dos meus pais, felizmente, bem preparados. E a minha mãe sempre fala uma coisa, sempre falou e está fazendo o que ela sempre diz. Eu estou preparando a minha casa para a velhice. Aí eu estou preparando a minha casa para quando a gente precisar. A casa está sempre sendo preparada. Mas a casa já tem muita coisa preparada. Ela vai inventando mais preparos. Uma das coisas, luz de LED na casa. A mesma luzinha que nós colocávamos quando os filhos eram pequenos. A mesma luzinha que as nossas mães colocavam quando nós éramos pequenos. A gente vai colocar também para poder se preparar. Tem uma parte da vida que não precisa da luzinha de LED. Vai dormindo pro banheiro e volta dormindo pro banheiro. Mas logo em seguida a gente já precisa daquela luzinha. Feliz daquele que entender que a luzinha de LED, ela não é um atestado de velhice, é um atestado de inteligência. Isso é curtir o deserto. Eu vou me preparando, eu vou curtindo, eu vou modificando. Mas surgiu um outro assunto também, nessa reunião tão maravilhosa que nós tivemos, olhando para o Guaíba, tomando o nosso drink, batendo aquele papo. Amizades duradouras. Que bom, Anitta, minha querida amiga, vizinha, mãe maravilhosa, que sempre teve a mesa farta para os filhos, que até hoje falam, né? Precisam dessa mesa farta. A Cláudia comentou o seguinte: nós também temos que olhar para essa obrigatoriedade de estar sempre bem. Que chatice que tá isso.
Tu tem que estar sempre bem. E é verdade, nós não precisamos estar sempre bem, a gente cansa. Essa jornada é longa. A jornada é longa. A gente sempre fala para os nossos pacientes, olha, a reabilitação, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Longa, exige preparação. A vida também é uma maratona. Por que eu vou correr tanto para chegar acabado na viagem? Bem fácil de dizer, né, gente? E provavelmente, se a minha mãe tá escutando, ela me vai mandar um WhatsApp logo em seguida e dizer: escuta um pouquinho o que tu tá falando, minha filha. Que eu sou terrível para dar aquela acalmada. Mas já acalmei. Dentro das minhas possibilidades, eu já dei uma diminuída. Porque eu preciso de mais descanso agora. Eu preciso de mais tempo. O meu Atacama é lindo. E que caminho seja longo, pois eu tô preparado. Ai, Pedro, que coisa mais linda. Parabéns, Pedro. Parabéns. E que delícia tu poder chegar e dizer: pode vir em deserto. Eu tô preparado para ti. Olha, eu quero fazer a mesma reflexão. O meu tá chegando. Cada dia mais perto, felizmente. E eu quero fazer isso. Então, vejam que sutileza. Mas que coisa profunda. Agora eu tava pensando, né? Por exemplo, eu deixei a minha agenda aberta até o dia 23 de dezembro. E ontem eu tava falando pro meu marido, eu acho que eu vou fechar 22 e 23. Primeiro que não tem nem paciente que queira fazer fisioterapia dia 22 e 23. E eu vou mais cedo para Camaquã, vou curtir mais o pai e a mãe, curtir mais o meu filho que vem também. E 2 dias sem trabalhar, né? A gente assim, fechou a agenda, as pessoas podem estar precisando, é menos 2 dias. Mas ontem eu tive a certeza, depois de conversar com as gurias, vou fechar a agenda. É uma preparação também. Então, assim, essa é uma jornada longa. Mas não deixem de se preparar para ela. A preparação, ela começa nas tuas decisões, na tua vontade de fazer um pouco mais. Não adianta chegar lá e não saber nem amarrar os tênis, porque tu nunca amarrou um tênis. Nunca leu um livro, porque tu vai ter mais tempo para ler. Só que eu não posso aprender quando eu estiver no Atacama. Eu tenho que aprender antes, para poder levar como hábito. Lembram aquela frase que a maioria fala, quando eu me aposentar eu vou viajar, e chega a aposentadoria e tu não sabe nem olhar a passagem, como é que se compra? A gente tem que aprender a viajar bem antes do se aposentar. Porque quando chega a aposentadoria, tu não sabe o que fazer com aquele tempo livre. É a mesma coisa. Se tu só trabalhou, ou seja, tu teve só um único interesse, obviamente quando esse interesse chegar o fim dele,
tu não tem o que fazer. E essa é uma preocupação. Se me tiram a fisioterapia, o que sobra? Tem que sobrar mais coisas. Tem que sobrar mais coisas. Por isso a riqueza enorme da preparação para o deserto. Eu vou colocar nos stories essa metáfora que a Ana Cláudia falou e explica. Ela é uma geriatra, ela é uma escritora, ela que escreveu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela usa essas palavras maravilhosas para contar essa história, 300 mil vezes melhor do que eu. Eu estou repassando. Ontem, desde que eu cheguei do nosso encontro, vi várias vezes ela contando essa metáfora, em vários momentos, e ela vai acrescentando mais detalhes. E esse detalhe que eu achei maravilhoso, que ela pergunta, mas vem cá, tu não viu ninguém que já morava no deserto? Será que tu não observou ninguém para saber como tu precisa chegar? Ou como tu não quer chegar? Este é o Café com a Sil de o 1º de dezembro. Um mês que a gente está sempre querendo fazer coisas que não fez o ano todo, mas quem fez, fez. Se acalme. Se acalme. É só datas. É só datas. A preparação maior não é para 2026. A preparação maior é para uma vida mais longa. Diminua a agenda em dezembro. Diminui até as confraternizações em dezembro. Para que tu possa curtir todos esses enfeites de Natal, toda essa alegria, né? Ver aquela ilusão do Papai Noel. Refletir o que significa verdadeiramente o Natal, a reunião com família. Acima de tudo, o Natal é Cristo. E mesmo que tu não seja cristão, é uma data sagrada. Porque é uma data sagrada para muitos. Ela se torna sagrada. Então a gente vai ter que ir com calma. Já que tudo é um burburinho. Observem a preparação dos outros. Faça a mesa como tu foi criado na infância. Aquela mesa farta, com horário, né? Lembra que tu foi incentivado a ir ao parquinho. Faz isso quando tu é adulto jovem. Meus filhos dizem, ai mãe, tu é muito feliz quando eu digo que eu corri hoje de manhã. Eu sou muito feliz. Porque aos 22 anos, o meu filho, apesar da correria enorme, acha o tempo dele para fazer o esporte. Acha o tempo dele para desconectar da correria interna, para poder fazer a correria externa. Minha filha, terminando medicina, a 1000, tá dançando o espetáculo dela de dança. Eu fico muito feliz. Os serzinhos que eu sou responsável, eles estão conseguindo, apesar do adulto jovem, no borbulhão de coisas na construção da vida deles, eles ainda estão achando tempo para ensaiar,
para arrumar marmita, para deixar as coisas em dia. E é isso. E eu quero deixar um convite para quem é fisioterapeuta ou estudante de final de curso. Por que final de curso? Porque o convite é para participar do Referência na Prática, que reabriram as inscrições. Este ano de 2026 o projeto é um pouquinho diferente, porque não terão aulas extras todos os meses, vai ser de uma forma através de handouts. Eu quero escrever, eu também quero fazer essa novidade, eu quero escrever e mandar então a atualização, o material de apoio, o material extra através da escrita. E eles reabrir as inscrições e só vai aproveitar mesmo este grupo de fisioterapeutas e este curso quem já tem mais dúvidas, quem já tem mais experiência, quem já tem mais material para poder dizer, olha, compartilho com vocês esse caso. Por isso que quanto mais perto do final do curso ou fisioterapeuta, vai ter um aproveitamento maior. Lá no início do curso, que algumas pessoas dizem, posso entrar, devo entrar? No início do curso não deve entrar. Tu precisa aprender mais o básico e nós já partimos. Nós não estamos mais no básico. Mas é um grupo espetacular, de uma troca enorme. São 50 horas ou mais já de aula gravada, que tu pode assistir a hora que tu quiser, pode assistir como podcast, apesar de eu não achar uma boa ideia, mas tem pessoas que escutam como podcast, e participar deste grupo que eu orgulhosamente chamo de Referência na Prática, as minhas referências, e a gente se apoia um no outro. As aulas são todas de membro superior, mas tem muita fisioterapia envolvida. Então fica o convite para quem quiser entrar. As inscrições estão abertas, está lá na bio, mas qualquer coisa me mande um direct. Um beijo bem grande, até a próxima quarta-feira. Pensem no convite que eu estou fazendo hoje, que é se preparar para essa viagem, que felizmente todos chegarão, que a velhice só não chega quem partiu antes. Beijo bem grande e até a próxima.